E agora nós vamos. Vamos falar sobre esporte? Esse é o momento. Vamos lá, então. A gente estava falando exatamente a respeito desse tema, né? A gente conversou um pouco aqui a respeito da importância do esporte, de como o esporte muda a vida das pessoas e como cada vez mais gerações, né, estão fazendo parte dessa onda esportiva. Mas quem está com a gente é a nossa apresentadora aqui do Esporte, Vida e Vida e Fé. Fé. Adriana Oliveira, que tem uma vivência e que tem oportunidade também de todos os, né, quase todos os sábados, né, Uhum. conhecer, conversar com atletas. Eu acho que ela é a pessoa ideal para estar conversando com a Com gente hoje, certeza. compartilhar um pouco mais sobre esse tema. Adriana, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Prazer em recebê-la aqui no nosso programa para falar desse assunto que você gosta tanto, que, né, faz parte da sua vida. Para algumas pessoas faz um pouco menos de parte da vida, mas para outras faz mais. Mas de qualquer maneira, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Boa tarde para você, Adriana. Tarde. É um prazer estar com vocês, conversar um pouquinho sobre esporte, né? Um assunto que faz parte da minha vida. E prazer estar conectada aqui, né? Conversar com o pessoal do chat e quem tiver dúvidas sobre o assunto. Bacana, Adriana. Com a pandemia, a gente pode dizer que a gente viveu um momento diferente, né, em todos os setores. A nossa vida ficou diferente com a pandemia. Como é que ficou a questão da atividade física ou da atividade esportiva, mais especificamente, durante esse último ano e meio, né? Houve uma diminuição de prática do esporte, isso agora está voltando ao normal. Conta pra gente um pouco. Na verdade, vou falar assim pelo clube que eu trabalho, a gente continuou a realizar as atividades, né? Só que de forma remota, né? Então a gente fazia, assim como eu estou conversando com vocês, a prática da atividade esportiva da modalidade de futebol que é com que eu trabalho. Mas a gente pôde perceber, até com pesquisas, que a atividade física ela aumentou no período de pandemia, né? Do que diminuiu. Diminuiu da forma presencial, né? Principalmente ali 2020, né? No ápice da pandemia. Porém, ela aumentou em público, né? Em pessoas que começaram a prestar atenção na vida saudável e que poderia prevenir, assim, não só, né, do Covid-19, mas de gripes, né, o corpo automaticamente você vai se tornando mais saudável, tendo uma qualidade de vida melhor, então ela aumentou nesse período. Uhum. E Adriana, como que você vê, analisando essa questão de que aumentou, né? Você acha que com essa questão da Covid, as pessoas passaram a se preocupar um pouco mais com a saúde, buscaram ter uma atividade física para se movimentar? Com certeza. A gente ficou um tempo, né, em casa e refletindo nas coisas, né, e principalmente refletindo no quão importante é a atividade física, não de modo de alto rendimento nem nada mais, para nossa saúde, tanto física quanto mental. E as pessoas começaram a praticar, seja no sofá de casa, né, acompanhando alguma aula, seja foram liberando as coisas, começando com uma caminhada, uma corrida, algo que você poderia fazer, né, com distanciamento social. Mas eu acho que nós, né, a gente começou a refletir sobre o quão importante é para a nossa vida, não só para a saúde física, mas para a nossa saúde mental também. É verdade. Uhum. Adriana, a caminhada e a corrida, elas são as campeãs de atividade, assim, são as mais feitas, a gente pode dizer assim? Eu acredito que sim, porque você não precisa de muita coisa, né? E é uma atividade boa para você começar, né? E você caminhar, eu vou ali no ponto de ônibus, então eu vou caminhando. Não, mas você desligar, ó, agora é o meu momento de caminhar mesmo. E, e aí, nesse momento, até a gente vai conversando com Deus, pensando nas coisas que eu preciso fazer, desligando um pouco das coisas que estão acontecendo. Então, por isso que eu acho que ela seja a campeã desse começo, né? Aí, após caminhada, cada um vai naquilo que gosta mais. Eu costumo
dizer que não tem assim um segredo, né? Se eu gosto de dançar, se eu gosto de praticar algum esporte, eu vou caminhando em direção àquilo que me chama atenção e que eu gosto de fazer, mas a caminhada é a parte mais simples, né? Não demanda tanto impacto, né? E é um começo legal sim de se fazer. Legal, a gente Uhum. pode dizer que é a porta de entrada, né? Agora, tem alguns cuidados, É a mesmo para porta de entrada, caminhada, mesmo para corrida, tem alguns cuidados que precisam ser tomados, né? É sempre bom você visitar um médico antes, enfim. Queria que você explicasse para com gente, quem está certeza. parado absolutamente e quer começar a fazer, e quer começar, sei lá, pela caminhada ou por uma atividade física leve, quais são os primeiros passos? Primeiro, como você acabou de dizer, né, procurar um médico, né, fazer um check-up geral, como que você tá, né, como você está se sentindo. E acho que o segundo passo é conversar com algum profissional da área da educação física, né, porque não, de repente não é só você chegar e começar a fazer atividade, mas com um médico, né, e um profissional de educação física, você vai ter total consciência, né, e certeza daquilo que você pode ou não fazer, né? Uhum. Adriana, agora um esporte que por muito tempo acho que foi o destaque era sempre o esporte, o futebol, né? Que por muito tempo, muitos anos, acho que vinha-se o domínio, o esporte, o futebol masculino, né? A gente via sendo transmitido e sempre os homens jogando. É verdade. E hoje a gente vê que o futebol feminino tem tido muito destaque, né? Como falar um pouco dessa crescente, né? E hoje nós temos times menores, vemos times amadores surgindo, e cada vez mais as mulheres estão buscando essa modalidade, mesmo até por diversão mesmo, só como uma modalidade ali As Sim, de meninas, as prática, de meninas desde muito exercício, né? cedo já estão curtindo jogar bola, né? com certeza. Eu me sinto um pouco mãe, né, porque eu passei um período, enquanto atleta, que ninguém conhecia, né, ninguém sabia o que era o futebol feminino. Uhum. E acho que a Copa do Mundo ajudou muito, né, a dar esse boom, as pessoas perceberem, né, essa modalidade que a mulher pode praticar. E o que você falou, não só no âmbito profissional, que tem evoluído demais, as meninas hoje, né, claro, não são todos os clubes, mas tem clube que já assina a carteira, então você pode viver só do futebol, mas no âmbito, como vocês falaram mesmo, de ir lá e jogar futebol, e gostar de jogar futebol, e alugar uma quadra porque querem jogar futebol com amigas, querem pelo prazer do esporte, né? E não só Uhum. isso, existem muitos lugares que até eu também trabalho com isso, fazem a prática do funcional mais futebol. Então, aquela galera que está de olho na, na saúde, então quero fazer uma atividade, um funcional, uma atividade mais forte junto com o futebol. E isso tem crescido demais. Se você for ver nas quadras de São Paulo, sempre vai ter um horário ou para o funcional mais o futebol, uma parte mais física, ou para galera que está ali só para se divertir com as amigas. Eu acho que aumentou em mais de 50% do que era antes, né? Antes nem tinha isso, né? Era só opcional. É verdade, é verdade. E isso a gente percebe esse crescimento que você falou no futebol feminino, a gente percebe esse crescimento de modo geral, tanto feminino como masculino, em todos os esportes, ou tem um esporte da moda hoje? A gente viu que com a chegada de algumas modalidades nas Olimpíadas, algumas modalidades esportivas que eram, o pessoal meio que olhava com canto de olho, assim, tipo skate, por exemplo, Ganharam meio que destaque, mudou, né? ganharam destaque, mudou um pouco a visão também, não foi, Adriana? Sim, olha só a importância do que a mídia passa para as pessoas, né? Tanto, né, o nosso canal aí da igreja, o YouTube, quanto a TV aberta mesmo, né? Se elas não mostrassem que é um esporte e que é competitivo e que é legal de se fazer, a gente talvez, né, muitas pessoas ainda olhariam meio torto, né? Mas a questão é de ser mostrado, ser apresentado, tudo aquilo que é apresentado e de repente ver né, o caso da Raíssa, né? Ver uma menininha sendo ouro, né? Numa categoria que engloba todas as idades e aí mostra para o mundo, né? A menina, eu também quero praticar o skate não é
como isso eu até acho legal falar, porque era um tabu, né? Como as pessoas imaginavam o skate era ali meio marginalizado, né? E não Uhum. é. Então, a importância de ser mostrado, né? Através da Copa do Mundo, foi mostrado o futebol. Através das Olimpíadas, foi mostrado diversas outras modalidades, né? E isso é legal, porque só quem tem a crescer, não só quem está competindo, mas a qualidade de vida de muitas pessoas, né? Que passaram a praticar. Uhum. Uhum, isso é muito bacana. Olha, eu quero compartilhar 2 comentários aqui super legais. O Ricardo Reis, ele já tinha comentado algumas vezes que ele pratica o ciclismo, né? Uhum. E ele colocou aqui, ó, Que o legal. pedalo, né, o ciclismo, toda a prática de esporte é de suma importância em nossos dias. E a Clara Sueli colocou assim, ó, eu tenho 62 anos e ainda quero ir na São Silvestre. Olha, Olha que coisa Olha que graça. boa. demais. É muito E a legal, né? São Silvestre, ela é tão acolhedora que você pode participar da São Silvestre caminhando ou correndo, né? Então, o que importa, né, a participação lá é mostrar que está fazendo algo bem, né, de se sentir bem, né? O esporte proporciona isso, né? O que eu acho, né, na educação, além de você aprender disciplina, né, você aprender a respeitar o próximo, tudo isso o esporte proporciona, só que muito mais do que isso, ele proporciona uma alegria, né, e uma qualidade de vida. É verdade. Agora tem uma outra questão importante que eu queria tratar contigo, que é a questão da responsabilidade social associada ao esporte, né? A prática esportiva, a gente sabe disso, né? As iniciativas de práticas esportivas ajudaram a mudar a realidade de muita gente e ainda ajudam a mudar a realidade de muita gente, né? Tira muita criança da Sim. rua, enfim. Tem um trabalho aí relacionado ao esporte com responsabilidade social que a gente não pode deixar de falar também, né? Sim, e eu costumo falar do futebol porque é a área que eu domino mais. Mas no futebol, essa parte de sociabilização, a gente costuma dizer que é um dos esportes mais democráticos que existem, porque qualquer pessoa pode participar, independente de sua classe social, né, independente de sua forma física. E ali você constrói não só um atleta, né, mas você constrói um cidadão. E isso é muito importante a gente sempre falar. Talvez possa ser até uma fala clichê, mas é a verdade. E o esporte ele transforma dessa maneira. Então, existem diversos fatores intrínsecos no futebol e no esporte em geral, que você não importa o que você passou, a forma que você foi criado, você vai aprender a respeitar o seu próximo, né? Você vai aprender que existem regras, você vai entender que o seu próximo é importante para você naquele esporte que você não faz, exceto os esportes individuais, né? Mas mesmo assim o respeito ao técnico, mas você vai entender que o seu próximo ele é muito importante para aquilo que você está fazendo no corpo. Você vai entender sobre metas, sobre objetivos, diversas coisas que você constrói o ser humano, independente se ele vai se tornar alguém profissional ou não. Uhum. E Adriana, uma das questões assim que a gente vê com o esporte é que ele vem transformando gerações, né? Ele influencia gerações, né? Sim, Como que você vê essa com questão assim? certeza. E Qual foi sua influência na sua decisão quando criança lá? Como é que foi esse momento? a minha influência foi assim, foi o meu pai, ele sempre gostou muito de futebol. E aí, onde ele ia, se ele ia jogar ou se ele ia assistir, eu estava próxima, eu estava perto. E ali, lá atrás, onde uma menina não era muito bem vista, assim como a gente comentou sobre o skate, né? Uhum. Jogando futebol, ele mesmo assim me incentivava, né? Comprava camisa de clube, foi quem me levou para a escolinha de futebol. Então, eu tive muita influência e eu acho que isso a gente acaba passando, né? Por exemplo, eu Hum. tenho um filho de 1 ano, eu não forço ele a nada, mas aqui em casa tem um monte de bola, então o ambiente ajuda e acaba influenciando. Se ele vai escolher o futebol ou não, eu acho que o próprio ambiente influencia e foi assim que me influenciou também. Uhum, muito bacana. E você falou de um ponto importante, quer dizer, de não forçar
a nada, né? Porque tem uma questão também da profissionalização do esporte, que é uma questão que precisa ser muito pessoal, né? Porque às vezes tem uns pais, umas mães também, que meio que forçam a barra para profissionalização e tal. Precisa, na verdade, respeitar também o que a criança quer, o que a criança gosta e o que ela tem aptidão também, não é isso, Adriana? Sim, porque a criança, acima de tudo, ela tem que se divertir, né? A gente Uhum. vê academias de futebol, de outra modalidade, que começa bem pequena, mas é, às vezes eu já vi muito isso, a criança não gostaria de estar lá, mas depende, às vezes o pai ou a mãe eram atletas e dá aquela forçadinha. Eu costumo falar que a gente tem que forçar a, a você fazer um atleta, né? Você fazer seu filho, sua filha praticar alguma atividade física em que ela vai se divertir. Aí agora forçar uma determinada modalidade, aí de repente você profissionalizar antes ou colocar competição muito cedo, ela vai perder a vontade de se divertir, vai perder aquilo que ela tinha, né, de diversão, né? Mas sobre praticar algo, tem que incentivar desde pequeno, porque se a gente vive num mundo de tecnologia, a gente vive num mundo de muita tela, né? Uhum. Tablets. Uhum. Então, se a gente não dá uma forçadinha em algo de atividade física, naturalmente a criança vai ficar ali presa nessas outras formas. Então, eu sou muito a favor de você levar para alguma atividade física, mas não forçar ao que a criança não gosta e tudo tem que ser com muita diversão, né? Não, com toda certeza. Tem que se divertir, acima de tudo, a criança, né? Exatamente. E Adriana, uma outra atividade, um outro talento além do esporte tem sido a nova fase aqui na IPPTV, né? Que é com a apresentação do programa, né? Que é o Esporte, Vida e Fé. E agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que está essa nova etapa, né, para o Vem ano aí de até. 2022. Vem aí a temporada 2022. Quais as novidades? Como é que estão os preparativos para este ano? O que que nos aguarda? Com certeza, né? Sou muito grata a Deus dele ter proporcionado esse programa, né? Porque mostrando, né, que o esporte ele é uma arma de evangelização, né? De levar o evangelho para as pessoas, valores cristãos para as pessoas através do esporte. E a gente costuma trazer no programa pessoas que têm feito a diferença com excelência e levando a palavra de Deus através de sua vida e através da modalidade que faz, que pratica, né? E a gente está muito ansioso para voltar e preparando cada vez mais muitas novidades e saindo um pouco do futebol, né? Porque a gente começou levando muita gente só do futebol, o que é maravilhoso, o que a gente Uhum. ama Uhum. muito, mas a gente quer explorar cada vez mais outras modalidades e descobrir pessoas que têm feito a diferença, que têm sido missionários através do esporte com coisas que a gente jamais pôde imaginar, né? Então a gente Uhum. está Muito atrás bacana. de. A gente já teve na temporada passada o floorball, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, se você de repente tem alguma curiosidade em saber sobre o floorball, pode pegar ali no IPP Play. Mas a gente quer trazer mais coisas diferentes, né? Esportes diferentes e pessoas que têm feito a diferença, né? E a gente já está atrás de skate também. Muito bacana. Adriana, para a gente fechar, eu queria que você deixasse seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, né? Quem quiser conhecer, falar mais também, né? A respeito desse assunto tão gostoso, né? Que é o esporte, como é que a gente te encontra? Olha, hoje, né, atualmente, eu trabalho como treinadora de futebol, né, sou responsável pelo futebol feminino no Clube A Hebraica, é, e através das minhas redes sociais eu posto algumas coisinhas do que a gente tem feito. Uhum. Sou missionária na área do esporte também, então eu faço parte da Brasil Soccer Academy, que a gente tem como intuito levar valores, né, fazendo acampamentos de futebol, mas levar valores cristãos através do futebol. E também pratico, né, como mãe é um pouco difícil o tempo, futebol freestyle,
que são manobras realizadas com a bola, e eu tenho também para mim que é uma arma também de evangelismo. Então, se de repente você tem, quem está nos assistindo, você tem algum evento com criança, com ONG, queira levar a palavra de Deus, o esporte é maravilhoso para fazer isso. Ai, que E eu legal. não falei a minha rede social, eu estou no Instagram como @drica85, né? Tá aparecendo embaixo. E aí também o clube que eu trabalho, né, ali na Hebraica. A Não Hebraica. consegui, eu sou ex-atleta, né? Mas não consegui, parei de jogar. Achei que minha parte no esporte teria acabado, mas Deus, Ele que nos coloca, né? E Ele que nos dá o dom, né? E nos coloca nos lugares, e eu percebi que a minha área e a minha missão é no esporte. Muito bacana. Adriana, obrigado pela conversa, obrigado pela sua disponibilidade em estar com a gente aqui no Notícias do Bem de hoje. Volte sempre, né? E a gente se encontra aqui na IPP TV, com Esporte, Vida e Fé. Boa semana para você, Deus abençoe. Um beijo. Muito obrigada pelo convite, fico muito feliz. Um abraço aí para todos para vocês e para todos que nos assistem.